Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do primeiro livro de Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, clica também no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí, ajudando o nosso canal. Como dissemos, Paulo escreveu essa epístola para assegurar aos cristãos tessalonicenses do amor que ele tinha por eles e instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno. Nesse capítulo, Paulo aos Tessalonicenses demonstra seu amor pelo Evangelho mais uma vez e não cessa de falar e incentivar a que todos continuem a sua jornada com zelo, com dedicação e com amor uns para com os outros. Nós estamos na segunda parte, que começou no capítulo 1, no verso 2, e termina aqui hoje, no capítulo 3, no verso 13, que se trata da história. Nós falamos que Paulo tratou esta epístola com reflexões históricas de diversos aspectos do seu relacionamento com os tessalonicenses, envolvendo agradecimentos, explicações e orações. Elas formaram a nossa divisão também em sessões. Nós estamos vendo a explicação a respeito da ausência de Paulo, que é a seção B. Então, desde os versos 17 do capítulo 2 até o 13, nós estaremos vendo a explicação do motivo pelo qual Paulo havia se ausentado. A segunda questão histórica da qual Paulo tinha de tratar era a sua prolongada ausência. Apesar de terem ficado sozinhos em Atenas, por não poderem mais suportar, enviaram Timóteo, irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para cuidarem da fé deles, os fortalecendo e lhes animando no Senhor. Nem Paulo, nem o próprio Jesus prometeram aos seguidores de Cristo uma vida confortável ou aprovação pública. Pelo contrário, a promessa mesmo foram de perseguições. Confirmando isso, veja o que diz Mateus 19, 29. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente cêntuplo, no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Aqui tem um detalhe. Com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. As promessas são muito boas, mas perseguições, elas farão parte do nosso cotidiano. Então nem Paulo, nem o próprio Jesus prometeram aos seus seguidores, aos seguidores de Cristo Jesus, uma vida confortável ou aprovação pública, aplausos, glórias, cliques, views, likes. Mas prometeram muita coisa boa também, mas com perseguições. Então não vai desanimar aí por causa das grandes perseguições que você está passando, suportando, sofrendo. Elas vão continuar existindo. Mateus 19, 29 aí serve para a gente fazer essa reflexão. Deus nos escolheu e nos selecionou para isso mesmo. Verso 3. E Paulo os advertia e os fazia lembrar de que quando estivera com eles os tinha avisado dessas perseguições. Foi por causa delas que eles enviaram Timóteo para saber do estado da fé deles, pois havia o perigo por causa do tentador, de seduzi-los e de desviá-los do caminho, tornando inútil todos os esforços deles. Quando Paulo não pôde visitar pessoalmente Tessalônica, ele enviou Timóteo. Paulo mostrou grande afeição pelos tessalonicenses ao mandar o seu aluno e companheiro íntimo. Paulo sentia grande afeição pelos tessalonicenses, que só conseguira se regozijar depois de ter sido assegurado a fidelidade deles a Cristo. Essa preocupação exemplifica o tipo de amor que é apropriado entre os cristãos. Era constante a preocupação e o cuidado de Paulo
por eles e que de noite e de dia se esforçava perseverando em orações para poder vê-los pessoalmente e assim suprir a fé que eles tinham. Vamos entrar agora na oração de Paulo, a partir dos versos 11 do capítulo 3 até o verso 13. Nós vimos aí as perseguições, se não bastassem as perseguições externas, temos também as perseguições internas, dentro de nós mesmos, querendo travar, brecar nosso avanço no Evangelho. E se não bastasse isso, das externas e das internas, temos também as perseguições que nos acontecem com as pessoas que estão ao nosso lado, do nosso lado direito. Às vezes se levantam por causa do tentador para nos fazer desviar dos caminhos do Senhor. Então, você que está no caminho do Senhor, não desanime, apesar da luta não ser de grande facilidade. A oração de Paulo, depois de mencionar que rogava continuamente pelos Tessalonicenses no verso 10, Paulo fez uma oração por eles por escrito. Paulo dirigiu-se a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus ao mesmo tempo em sua oração. A resposta a essa oração veio vários anos depois, Atos 20, verso 1. Dentre o destaque da oração, que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. É a providência divina. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. É o crescimento de Deus. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aqui, fortalecimento divino, santificação e responsabilidade humana. Buscar a santidade e esperar, assim, a vinda do Senhor. A obra de santificação que já começou nos cristãos será levada a uma gloriosa conclusão na vinda do Senhor. Isso aponta para uma cena judicial no retorno de Cristo, com todos os seus santos, ou seja, com todos os anjos que irão acompanhar a Cristo no seu retorno, ou com todos mesmo os santos humanos, ou, por que não, com ambos. O capítulo 3, verso 1 começa dizendo: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E Paulo explicando aí a sua ausência. O verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, que podem ser, como dissemos, os anjos, os homens que já foram com o Senhor, ou ambos. Reparem o zelo pela fé que tinha e como fica claro que se preocupava com a qualidade da fé deles. Verso 10, ele fala de tratar das deficiências da fé. Vejamos esse verso 10. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Pois já naquela época e em todas as outras, sempre se levantarão pessoas que não têm compromisso com Deus e que querem fazer de tudo para contaminarem a fé simples e operosa dos irmãos. Caiu o registro desse capítulo de número 3, para que nós prestemos atenção e sigamos à frente sem desanimar, apesar das perseguições. Então fique com Deus, amanhã estaremos aqui. O arrebatamento será público. Olha, arrebatamento, hein? Fica aí conosco. Amanhã você vai ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, esse título que eu falei para vocês. O arrebatamento será público. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Inscreva-se. Clica aí no sininho à sua esquerda. Dê o like aí ajudando o canal. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. A loja virtual, ossemeadores.com.br. Programa de rádio, na radio.ossemeadores.com, você vai ver o pastor Johnny Ramos pregando diretamente de Halmstad, na Suécia, aqui
na nossa igreja em Taguatinga Norte. Nós vamos fazer essa proeza aí a partir das quartas-feiras, às 14h30. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. E vamos aguardar aí o retorno de Cristo, né? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.